Sinais de que Deus está confirmando que você está no caminho certo. Deus, em sua infinita bondade, deseja que todos os seus filhos trilhem o caminho correto, um caminho que leva à vida eterna e à sua presença gloriosa. Ele nos concede o Espírito Santo como nosso guia, aquele que ilumina a verdade e nos ajuda a discernir entre o certo e o errado. Por isso, é possível saber quando estamos nos desviando, mas também é plenamente possível reconhecer os sinais de que estamos no caminho certo. Hoje, vamos explorar esses sinais e como identificá-los em sua jornada espiritual. Sinal número 1. Quando suas opiniões ou você mesmo são rejeitados pelo mundo. Jesus já nos alertou sobre isso de forma clara. Em João, ele disse: "Se o mundo os odeia, saibam que primeiro me odiou." Essas palavras nos mostram que ser como Jesus inevitavelmente nos colocará em confronto com o sistema do mundo. O mundo, guiado por valores opostos aos de Deus, não tolera a verdade de Cristo. Assim, se você está sendo rejeitado ou enfrentando resistência por manter seus princípios cristãos, isso é uma forte indicação de que está no caminho certo. No entanto, se sua vida ou opiniões se alinham perfeitamente com as tendências e os padrões deste mundo, pode ser um alerta de que algo está fora do lugar. Como discípulos de Cristo, somos chamados a viver de forma diferente. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Escolhas: agradar a Deus ou ao mundo. A realidade é que agradar a Deus e agradar ao mundo são duas coisas incompatíveis. Eles estão em extremos opostos. O mundo está sob o domínio de Satanás, como mencionado nas Escrituras, e suas ofertas são ilusórias. Lembre-se do episódio em que Satanás tentou Jesus no deserto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e oferecendo-os em troca de adoração. Jesus recusou, pois sabia que o verdadeiro propósito não é agradar ao mundo, mas cumprir a vontade do Pai. Se você busca a aprovação do mundo, isso pode ser um sinal de que está se afastando do caminho estreito. Jesus deixou claro que o caminho largo, o caminho das facilidades e das concessões, leva à destruição. Em Mateus, ele disse: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e são muitos os que entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e apenas alguns a encontram. O caminho estreito, repleto de desafios e renúncias, é o caminho certo. E escolher caminhar por ele é uma decisão que poucos estão dispostos a tomar." O que significa ser mundano? Vivemos no mundo, mas não devemos ser moldados por ele. Ser mundano significa permitir que os valores, prioridades e influências deste sistema corrompido determinem suas decisões e pensamentos. Por outro lado, ser santo significa viver de acordo com a vontade de Deus, separado do pecado e dedicado a ele. A santidade é incompatível com a mundanidade. Hebreus nos ensina que buscar a paz e a santidade é indispensável para ver o Senhor. Busquem a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como viver no caminho da santidade? Uma vida de santidade exige esforço diário. Não significa perfeição imediata, mas um coração disposto a obedecer à palavra de Deus e a ser transformado pelo Espírito Santo. Isso inclui submeter pensamentos e ações à palavra de Deus. Pergunte-se constantemente se suas escolhas refletem os princípios bíblicos. Rejeitar a influência do mundo. Não permita que as opiniões e pressões externas moldem seu caráter. Permanecer firme na fé. Ainda que enfrente rejeição ou oposição, mantenha-se comprometido com os valores divinos. Aqueles que escolhem o caminho da santidade enfrentam desafios, mas também desfrutam da aprovação de Deus. Ele se agrada de seus filhos que permanecem firmes, mesmo em meio às dificuldades. Conclusão: um caminho que vale a pena. Seguir o caminho certo não é fácil. Você enfrentará rejeição, oposições e desafios. No entanto, é nesse caminho que encontramos a verdadeira paz, alegria e a aprovação de Deus. Ele nunca abandona aqueles que se dedicam a viver para Ele. Se você está rejeitando os valores do mundo e buscando a santidade, saiba que está no caminho certo,
e Deus está sorrindo para você. Que a sua jornada seja marcada por coragem, fé e a constante direção do Espírito Santo. Lembre-se de que o caminho estreito é desafiador, mas sua recompensa é eterna. As pessoas que escolhem viver vidas santas neste mundo geralmente são vistas como diferentes, estranhas ou até mesmo fora do padrão. Para a sociedade, podem parecer incomuns, talvez até anormais. Isso acontece porque viver uma vida de santidade exige separação, um afastamento dos valores e padrões que o mundo promove. No entanto, essa separação não significa solidão, pois o Espírito Santo acompanha aqueles que escolhem seguir esse caminho, especialmente nas tempestades e desafios da vida. A promessa de Deus em Isaías é clara e poderosa. Quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. O caminho de um cristão não é isento de dificuldades. Pelo contrário, ele está repleto de obstáculos e desafios. Mas a grande diferença é que Deus nunca nos deixa enfrentá-los sozinhos. Ele não remove as adversidades, mas promete estar ao nosso lado em todas elas. Infelizmente, muitas pessoas caem na armadilha de pensar que, se estão enfrentando adversidades, isso significa que estão no caminho errado. E o inimigo, o diabo, usa esses momentos de fraqueza para plantar dúvidas. Ele sussurra mentiras, como: Deus está contra você. Deus se opõe a você. Deus está zangado com você. Mas o livro de Isaías nos traz uma verdade que devemos sempre lembrar: Deus está com você. Sinal número 2. A adversidade não é um sinal de que você está no caminho errado. Preste atenção ao que o profeta disse. Ele usa quando e não se. Isso significa que enfrentar águas turbulentas, rios ou até mesmo fogo faz parte da jornada. Mas, em cada um desses momentos, Deus promete estar presente. Deus não envia apenas um mensageiro ou uma ajuda distante. Ele mesmo desce e entra na situação ao lado do seu povo. Ele é o companheiro fiel que nunca nos abandona, independentemente da gravidade dos desafios. As vitórias que conquistamos ao superar os obstáculos da vida são provas claras de que estamos trilhando o caminho que Deus planejou para nós. Vejamos o exemplo de Jó. Ele passou pelas provas mais difíceis da vida e, mesmo assim, estava no caminho certo. Jó foi descrito como um homem íntegro e justo. Se compararmos Jó no capítulo 1 com Jó no capítulo 42, veremos uma transformação incrível. Ele se tornou um homem completamente diferente. Isso porque ele conheceu Deus de uma forma profunda, de um jeito que poucas pessoas têm a oportunidade de experimentar. A verdade é que há aspectos sobre Deus que só podemos aprender através do sofrimento. Filipenses nos revela essa busca profunda do apóstolo Paulo, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa era a ambição de Paulo: conhecer Jesus não apenas por meio de conhecimento intelectual, mas por uma experiência pessoal e íntima. Assim como Jó, Paulo desejava ir além de uma fé superficial. Ele queria viver uma conexão verdadeira com Cristo, no nível mais profundo possível. E essa conexão, muitas vezes, só é alcançada quando enfrentamos as dificuldades e provações da vida. É no sofrimento que aprendemos a reconhecer Jesus como Emanuel, o Deus conosco. Afinal, como saber que Deus está conosco nas tempestades da vida, se nunca passarmos por elas? Portanto, lembre-se: enfrentar desafios, passar por tempestades ou caminhar pelo fogo não significa que você está perdido. Pelo contrário, pode ser o maior sinal de que você está no caminho certo. Pois, no final, como o ouro que é purificado pelo fogo, você sairá ainda mais fortalecido e próximo de Deus. Como reconhecer os sinais de que você está no caminho certo com Deus? Você já se perguntou como é possível conhecer Jesus como Emanuel, o Deus conosco, se nunca enfrentou as tristezas e desafios da vida ao lado dele? Provações e tribulações, ao contrário do que muitos pensam, não são sinais de que você está no caminho errado. Na verdade,
Elas são ferramentas que Deus usa para moldar o caráter, fortalecer a fé e refinar o coração, como ouro puro que passa pelo fogo. Deus está com você nas tempestades. Muitos de vocês já enfrentaram as fornalhas da vida. Já passaram por águas turbulentas, tempestades e desafios que pareciam intransponíveis. E mesmo assim, em meio a tudo isso, no fundo de seus corações, sabem que Deus nunca os abandonou. Ele estava presente, guiando, protegendo e sustentando vocês em cada passo. Um dos sinais mais claros de que você está no caminho certo é a presença de Deus ao seu lado durante as tempestades e provações. Sinal número 3. Paz absoluta. Este sinal está intimamente relacionado ao anterior. Um dos maiores indícios de que você está trilhando o caminho certo é a paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz não significa ausência de problemas, mas uma confiança inabalável em Deus, mesmo em meio às maiores adversidades. Observe o Salmo 23, escrito por Davi. No início, ele fala sobre Deus de forma descritiva. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Restaura a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas então, no versículo 4, ocorre uma transição notável. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa mudança reflete a confiança que surge quando sabemos que Deus está ao nosso lado. Mesmo no vale da sombra da morte, não há espaço para o medo, porque Ele está presente, trazendo consolo e direção. Lembre-se também de Jesus dormindo tranquilamente no barco durante uma tempestade violenta. Essa cena nos ensina que, quando estamos no caminho certo, mesmo as tempestades mais terríveis não podem abalar nossa paz. A presença de Deus nos dá a certeza de que estamos sendo conduzidos para um lugar seguro. Moisés também exemplifica isso. Porque ele aceitou conduzir os israelitas pelo deserto, um lugar sem trilhas ou caminhos evidentes. Porque ele confiava na promessa de Deus. Êxodo nos lembra dessa garantia. Minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Além disso, Filipenses reforça a profundidade dessa paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sinal número 4. Você não compromete seus padrões de santidade. Outro sinal poderoso de que você está no caminho certo é a sua determinação em manter seus valores e padrões de santidade, mesmo sob pressão. Veja o exemplo de Pedro e João em Atos. Quando foram ordenados a parar de pregar em nome de Jesus, sua resposta foi clara e convicta. Julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Seguir o caminho da justiça nem sempre é fácil. Pode haver ameaças, pressões e até mesmo a perda de relacionamentos. Jesus deixou isso claro em Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. O compromisso com Jesus exige priorizá-lo acima de tudo, até mesmo acima de laços familiares. Isso não é fácil, mas é necessário para aqueles que desejam seguir o caminho certo. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que escolheram manter sua santidade, mesmo enfrentando perseguições. José, que rejeitou a tentação da fornicação e escolheu a justiça. Daniel, que recusou se contaminar com a comida do rei na Babilônia. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram enfrentar a morte do que se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Esses homens foram perseguidos por sua fidelidade a Deus, mas sabiam que estavam no caminho certo. E o final de suas histórias foi glorioso, pois Deus os recompensou pela sua lealdade e santidade. Seguir o caminho certo não é fácil. Exige coragem, perseverança e uma fé inabalável. Mas é o único caminho que nos leva à verdadeira paz, à presença de Deus e ao cumprimento de sua vontade em nossas vidas. Então, permaneça firme.
Não comprometa seus valores. Confie em Deus em meio às tempestades e desafios, e Ele estará com você, guiando-o até o fim. Se você gostou, curte e compartilha, se inscreva no canal e vamos para os próximos vídeos.